Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer um episódio de histórias. Esse quadro a gente recebe histórias de vocês e a gente comenta com as nossas opiniões sobre a história que foi contada. O que é importante da gente falar sobre esse quadro, antes de qualquer coisa, é que as histórias, gente, são anônimas. Então a gente não revela a identidade de quem mandou, a gente não revela a identidade das pessoas da história. Então, assim, a nossa intenção com isso não é expor ninguém, não é machucar ninguém. É realmente poder ajudar vocês o máximo possível no que vocês quiserem. Então, geralmente o que a gente faz é que a gente recebe várias histórias, né? E a gente junta histórias similares para ter um tema no episódio. Então, se vocês quiserem mandar as histórias de vocês, vocês podem mandar pro e-mail podcastpsicologiasincera@gmail.com, que muito provavelmente a sua história vai aparecer aqui. E é isso, assim, sabendo que é anônimo, que a gente não vai expor ninguém e que é com a intenção realmente de ajudar. Se você tiver alguma vontade de ouvir a nossa opinião sobre qualquer situação sua, pode ser séria, pode ser um rolê, pode ser uma confusão, pode ser o que for. E hoje, o tema do episódio é abuso. Esse tema surgiu, na verdade, de uma história que enviaram pra gente, que uma ouvinte enviou pra gente, sobre uma situação dela de um abuso que ela sofreu. E não é um tema fácil, claro, mas eu e a Ana Tereza conversamos e vimos que, assim, esse é um tema da vida e que a gente não pode simplesmente deixar passar despercebido e não comentar porque é um tema pesado, porque é um tema que mobiliza. Então, assim, já falando de antemão para quem tá ouvindo, que se abuso é um tema que mexe com você, se é um tema gatilho para você, fica aqui esse aviso de gatilho, né? A gente vai ler histórias sobre isso. Então, é isso, assim, se é alguma coisa que te mexe no sentido de te machucar, a gente orienta que você não escute. E quem tiver interesse, segue ouvindo, porque é isso, assim, por mais que seja um tema difícil e que mobilize, é um tema muito necessário da gente falar. Eu vou passar a bola aqui para Ana Tereza, ela vai ler a primeira história para vocês. E aí, gente, hoje então eu vou começar lendo a primeira história, então vamos lá. Há alguns anos eu estava viajando sozinha num país estrangeiro para aprender a língua. A casa onde eu estava hospedada, de uma host family, era um pouco distante do centro histórico e por isso não tinha muito para fazer por lá. Mas pelo amor de Deus, eu estava viajando para me divertir. Então fiz o que eu tinha feito 1 milhão de vezes na minha cidade natal. Eu marquei um date no Tinder. O encontro foi maravilhoso, fomos no restaurante, trocamos beijinhos e rimos muito. Chegou, enfim, a hora de ir embora. Eu tinha meu dinheiro contado para o ônibus e esperei no ponto. Mas diferente do cronograma colado à parada, os ônibus não chegavam. E logo era meia-noite e nenhum ônibus passaria mais por lá. Me desesperei. O meu date me tranquilizou, disse que pagaria Uber para mim, mas que estava com pena de terminar tão cedo à noite. Então pediu que eu fosse para onde ele estava ficando. Fiz que ele me prometesse que não aconteceria nada demais. Só beijinhos e depois ele me dava carona para casa. Mas fui ingênua. Quando cheguei lá, ele quis mais. E eu disse não, mas ele continuou. Eu escondi a caixa de camisinhas, não tirei o vestido, disse que não queria, mas aconteceu. No fim da noite, depois de eu ter pego o prometido Uber, não sabia muito bem o que tinha acontecido. Sabia que me fez mal. E no dia seguinte, ele só me contatou para falar que tinha inflamação na garganta para eu me checar. Senti a culpa e responsabilidade pelo que aconteceu, porque eu não me levantei e saí correndo do quarto. Não gritei por ajuda. Eu não lhe dei um soco no estômago. Na minha cabeça, embora ele tivesse prometido não fazer nada, eu merecia aquilo pelo simples fato de estar ali. Fiquei na dúvida se não tinha apenas me arrependido, o que é muito diferente de ser violado. Até que, anos depois, fiz sexo com um cara que me arrependo demais, mas consensualmente. E aprendi que arrependimento, embora seja um sentimento também de muita intensidade e constrangimento,
é muito diferente daquele que eu tinha sentido naquela noite, de ter sido violada. Não chamo o que aconteceu de estupro. Na verdade, essa é uma história que eu ainda não tenho coragem de compartilhar com os meus conhecidos, porque eu tenho medo que, tal como me julguei naquele dia, os outros me julguem por ter me posto em situação de risco com um estranho. O que vocês acham que eu deveria ter feito? E aí, Ana Luísa? Bom, que história pesada, né? Não é simples de jeito nenhum. E, bom, querido ouvinte, se você estiver ouvindo isso, o que eu quero te falar que você deveria ter feito é parar de se culpar. Porque, assim, eu queria muito, eu acho que a Ana Teresa também. Primeiro, poder te dar um abraço. E, na verdade, assim, primeiro de tudo, agradecer pela confiança de ter compartilhado a sua história no nosso podcast. Eu imagino que não deve ter sido fácil. E obrigada mesmo, assim, de verdade. E além do abraço, eu queria muito poder falar que tem coisas que a gente pode fazer em determinadas situações que vão impedir que uma pessoa, ou melhor, um homem, nos desrespeite. Mas, cara, é muito difícil falar que o buraco é muito mais embaixo. Então, assim, a gente pode até depois entrar em coisas mais práticas, assim, do que fazer, né? Pra nós mulheres nos protegermos, pra viver, literalmente, né? Pra sair na rua e viver. Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar isso, assim, o que você deve fazer é parar de se culpar. E deve entrar, assim, eu tô falando isso porque você perguntou dessa forma, mas, assim, você não deve nada a ninguém, sabe? Não é culpa sua, eu vou falar isso 30 mil vezes, o quanto for preciso, não é culpa sua. Você falou que sentiu culpa e responsabilidade pelo que aconteceu, porque você não se levantou, você não saiu correndo, não gritou, mas é isso, assim, é difícil, porque se a gente parar pra pensar, muitas mulheres passam por isso e justamente não pedem por ajuda ou não reagem. Primeiro porque, muitas vezes, diante de um perigo, né, a gente fala muito da luta ou fuga. Mas, na verdade, tem uma terceira opção que acontece muito, que é a paralisação. E que eu acredito que tenha acontecido com você nessa situação. Não dá pra você exigir de você, de uma situação em que você tá sendo ameaçada e que você tá sendo violada, não exija que você tenha uma reação, assim, além do que você consegue naquela hora. E tirando que você estava numa posição um pouco, assim, de perigo, no sentido de você estava na casa dele, você não tinha como voltar, você estava dependendo da carona dele. E, assim, ele se aproveitou dessa situação. E eu acho que, assim, o que você poderia ter feito, o que você fez, foi você impor sua vontade e falar, olha, eu não quero fazer, não estou com vontade. E ele não foi respeitoso. E eu acho que isso diz muito mais a respeito dele do que de você. Porque você falou que você se programou, você tinha o dinheiro do ônibus, você ia voltar, você aceitou a carona porque você tinha que voltar para casa. E você verbalizou que você não queria ter relações sexuais. Então, a partir do momento que você verbaliza isso e a pessoa não respeita, a pessoa que não tá te respeitando é que tá errada. Exatamente, deixa de ser, assim, eu ia falar deixa de ser sua culpa, mas nunca foi sua culpa, mas eu digo assim, é o que a Ana falou, é muito complicado, porque chega uma hora que, cara, que a gente tem que lidar com a nossa impotência e que em determinadas situações uma pessoa pode desrespeitar a gente independente do que a gente faça, e é por isso que é muito importante da gente falar de novo, quantas vezes for necessário. A culpa nunca é da vítima. Porque isso entra em vários temas, né? Tem muita gente que fala da roupa, por exemplo. Mas será que eu poderia ter usado uma roupa menos chamativa? Cara, gente, isso não existe. Porque quem quiser abusar de uma mulher, quem quiser estuprar uma mulher, quem quiser violar o direito de dizer não de uma mulher, vai fazer independente da roupa que ela estiver usando, independente do que ela fizer. Então, assim, a minha resposta pra você é essa. Realmente é de você não se culpar, porque a solução pra esse problema não é algo que você pode fazer. É algo que a gente tem que mudar na nossa cultura e na nossa sociedade. E também me vem muito à cabeça, né, que tem muitos homens que culpam as mulheres, né, do tipo, era a roupa que você estava usando, você estava me provocando. E eu fico pensando, né, isso existiria se fosse situação oposta? Assim, um homem, sei lá, sem camisa na boate, uma mulher com certeza ia lá agarrar ele e ela ia falar que ela não consegue se segurar por causa disso. Eu acho uma situação muito mais improvável. Então existe muito essa cultura da gente sempre culpabilizar as mulheres, porque as mulheres têm que ser esse padrão de virgem lindo e maravilhoso,
enquanto os homens têm o dever de sair pegando quem eles querem e fazendo sexo com quem eles querem. E não é muito bem assim, porque a gente está já numa sociedade que a gente já entende que ambos têm direito de fazer sexo de acordo com o que eles querem ou não. E o dever da mulher não é só satisfazer o homem, a mulher também precisa ter prazer sexual durante as relações. Exatamente. E uma coisa importante de falar, porque na verdade assim, esse episódio acaba sendo uma possibilidade da gente de levar para quem tá ouvindo informações até que assim, podem parecer tão simples, tão básicas, mas que não sei se são não, assim, de simplesmente o que é um abuso, sabe? Porque eu tava até pensando sobre isso, quando eu tava lendo para fazer esse podcast hoje, eu tava tentando encontrar muito uma resposta que até o que você, ouvinte, né, que mandou a mensagem, perguntou, que é assim, o que você poderia fazer, né? Então eu acho que eu tava tentando procurar uma chave assim, cara, o que faz relacionamentos abusivos e situações de abuso acontecerem, né? Achando que tinha alguma coisa do indivíduo que poderia explicar, mas não é. E tudo que eu lia chegava a uma conclusão muito parecida que assim, o quanto mais informação a gente tiver sobre isso não resolve tudo, né? Porque pode existir a informação pela vida fora e ainda vão ter pessoas, ainda vão ter homens que vão te respeitar. Isso de respeito de toda uma cultura que ensina às mulheres que os homens podem te respeitá-las e aos homens que eles podem te respeitar as mulheres e o desejo delas, assim, não importa, porque tá ali, tá transando e é isso, assim. Mas, assim, o que eu li, a conclusão, assim, que se chegava é informação, cara. Informação. As pessoas saberem o que é abuso, as pessoas saberem o que é um relacionamento abusivo, o que é assédio. Porque, pelo menos é o primeiro passo. Eu acho que não é a chave que vai resolver isso tudo, porque não vai ser simples, não é simples. Mas já é um primeiro passo pra gente, pelo menos, estar cada vez mais alerta. Então, eu vou trazer aqui umas considerações sobre o que é, né? O termo abuso sexual, ele é usado de uma forma para categorizar atos de violação sexual em que não há consentimento da outra parte. Então, esse é o ponto-chave do abuso sexual, quando não há consentimento. O que é consentimento, gente? Consentimento não é, mas a pessoa falou lá atrás que ela tava a fim de transar comigo, ou a pessoa há 5 minutos atrás falou que ela tava gostando do que ela queria. Consentimento é: falei que eu não quero, eu não tô dando meu consentimento. Falei que eu quero, há 5 minutos atrás eu consenti. Se 5 minutos depois eu falei não quero mais, não tem mais o meu consentimento. E se a pessoa continua, ela tá abusando de você. Então, a chave do abuso é consentimento. E quem pode dar e decidir se teve consentimento ou não é a pessoa e a pessoa somente. Então, faz parte desse tipo de violência qualquer prática com teor sexual que seja forçada. E aí, como a tentativa de estupro, ou até tipo toques e carícias indesejados e sexo oral forçado, por exemplo. O estupro é o tipo mais grave de abuso sexual. E aí, segundo a legislação brasileira, o estupro ele vai além da penetração. Isso também é muito importante. Hoje a gente já está em 2021, a gente já sabe muito bem que sexo não é só penetração, porque existem inúmeras outras formas de expressão da sexualidade e de sexo. Logo, estupro vai muito além da penetração. E aí, assim, sexo oral, masturbação, toques íntimos ou a introdução forçada de algum objeto, por exemplo, também se enquadram na categoria de violência sexual, que seria o estupro. Ele é caracterizado pelo uso de violência física ou psicológica, muito importante também de falar, onde o agressor ameaça a vítima e tira o direito da pessoa que não consentiu escolher o que ela quer ou não fazer. E isso também é muito importante da gente falar, porque uma pessoa pode falar, por exemplo, não, mas ele não me bateu, ele não me segurou pelo pescoço, não deixou uma marca física. Não é necessariamente pelo uso da violência física. Violência psicológica também se enquadra. Se a pessoa te constrange e se ela te manipula para realizar aquilo, também é estupro. E eu achei muito importante as considerações que a Ana Luísa falou, porque muitas vezes a gente não pode começar a olhar para uma situação se a gente não consegue nomear ela. Até para a gente conseguir processar o que aconteceu com a gente conseguir entender e aceitar de certa forma. E quando eu digo aceitar, não é do tipo, foi incrível o que aconteceu comigo, mas aceitar no sentido que algo horrível aconteceu comigo, eu não tenho como mudar. Já que eu não posso mudar, como é que eu vou seguir minha vida, assim, adiante?
Porque um dos conselhos que eu queria te dar, querido ouvinte, é que se isso é algo que é muito recorrente nos seus pensamentos, se isso é algo que já está te impedindo de, enfim, conquistar certas coisas na sua vida que você quer, eu sempre te sugiro a procurar uma ajuda psicológica. Porque o que aconteceu não te define, o que aconteceu não tem nada a ver com você, tem muito mais a ver sobre o homem que te respeitou. E isso não te faz uma pessoa inferior ou pior, né? Que muitas vezes a gente acha que a gente tem esse senso de também estar sujo, né? De, tipo, ser menor do que os outros, e você não é, por você ter passado por isso. Sim, inclusive, eu acho que um também dos objetivos desse podcast, além de fornecer informações sobre esse tema para as pessoas que estão ouvindo, é que você também, se estiver ouvindo, seja a pessoa que mandou a história ou não, ou se você só tá ouvindo esse episódio e já passou por alguma coisa, é saber de novo que não é culpa sua e que, cara, você não tá sozinha e que muitas pessoas passam por isso. É isso, não é sua culpa e você não tá sozinha, a gente também passa por isso. Isso é, infelizmente, do jeito que a nossa sociedade é, ainda uma condição da mulher de a gente tá numa posição de vulnerabilidade e de estar vulnerável a um acontecimento desses. Mas isso, de novo, como a Ana falou, diz muito mais sobre o homem que tá fazendo isso, a pessoa que tá fazendo isso, do que você. E outra coisa que eu acho importante de falar, porque a gente usa muitos termos abuso, né? E tem o termo assédio sexual também, que pode confundir as pessoas. Então eu também vou trazer aqui, né, que o assédio sexual, ele é um dos tipos de abuso sexual. E isso é muito importante, gente, porque no caso do assédio, não precisa haver contato físico para que haja agressão. Palavras constrangedoras, tentativa de toque, só tentativa, ou algum avanço sem permissão da outra pessoa, algum constrangimento por brincadeira de teor sexual, observações sobre partes do corpo da pessoa, uma pressão psicológica, isso tudo é assédio, gente. Então, assim, ainda é muito comum na nossa sociedade, é muito comum no dia a dia a gente ouvir uma pessoa fazendo uma piada totalmente inapropriada, sexual, relacionada a alguma mulher, e a desculpa de quem tá ouvindo ser, não, mas foi uma brincadeira, Não, gente, é assédio, isso é assédio. É simples, cara, tem brincadeiras que não se fazem. É muito, muito importante tudo isso que você falou. E você acha que agora a gente vai pra nossa próxima história? Sim, vamos sim. Vamos lá. Oi, meninas. Hoje eu tenho uma história pra contar sobre uma situação super desconfortável que eu passei uma vez com um menino numa festa. A história é muito longa, então eu vou tentar ser o mais breve possível pra vocês. Eu conheci um menino numa festa, nós trocamos números e começamos a conversar pelo WhatsApp. Hoje eu já consigo perceber umas atitudes estranhas dele que eu não concordava muito, mas na época eu tava super curtindo, achando que o papo tava fluindo bem e ele era bem bonitinho. Então eu tava interessada. Mas, com isso dito, acho importante falar que na época eu tinha uma relação um pouco difícil com encontros amorosos e sexuais. Ficava muito nervosa e às vezes o meu nervosismo já era suficiente para eu não querer mais encontrar ou ficar com uma pessoa. Eu precisava estar me sentindo 100% segura, tranquila e de alguma forma vinculada com aquela pessoa para conseguir me envolver com ela ou até só para dar uns beijos mesmo. Bom, durante as nossas conversas virtuais, esse menino vivia me chamando para sair. E, por mais que eu quisesse, o nervosismo sempre aparecia e eu não me sentia à vontade e bem o suficiente para aceitar o convite e encontrar ele. Então eu sempre recusava. Até que eu fui numa festa em que ele foi chamado também. E ele me disse que iria só para me ver. E foi horrível. Eu fui avisada poucas horas antes da festa que ele estaria lá. E na mesma hora que eu fiquei sabendo, eu já comecei a ficar nervosa e não querer mais ir na festa. Mas já tinha marcado com vários amigos de ir e não queria ser furona. Quando eu cheguei lá e contei para os meus amigos que o menino ia, todos ficaram super animados por mim. Eu de cara falei que não estava feliz que ele iria, porque não estava me sentindo nem um pouco à vontade naquele lugar, e menos ainda com a presença dele lá, e que eu não queria ficar com ele naquele dia. Quando eu falei isso, todos os meus amigos e amigas caíram em cima de mim, falando que seria muito vacilo da minha parte se eu não ficasse com o menino. Afinal, ele morava longe e tinha feito todo esse esforço para ir até a festa me ver. Eu lembro de me sentir desesperada e totalmente sem escolha nesse momento. Parecia que para os meus amigos era super simples, só dar uns beijos para não ser vacilona e vida que segue.
mas pra mim não era. Bom, quando o menino chegou, eu continuei super nervosa, tava muito desconfortável, muito enjoada e não queria nem estar mais ali. Eu tentei ficar perto dos meus amigos para não ficarmos sozinhos, só eu e ele, mas ele ficava me seguindo para todo lugar da festa que eu ia e meus amigos tentavam me deixar sozinha com ele. Até que teve um momento que ele me chamou para um canto da festa para ficarmos sozinhos e eu fui. Até hoje fico com raiva de mim mesma por ter ido e não ter ido embora da festa. Mas eu não queria ser a estranha e vacilona do rolê. Quando eu cheguei lá, ele nem quis conversar nem nada, só começou a me beijar. Detalhe, que beijo péssimo. E eu lembro de com menos de 1 segundo de beijo já pensar, eu não quero estar aqui. Eu tentei desviar dos beijos dele para conversarmos e eu consegui sair daquela situação, mas ele continuava vindo para beijar. Ele tentou esquentar as coisas, passando a mão por tudo quanto é canto. Eu falava abertamente para ele parar, mas não sei se ele estava achando que eu estava fazendo cu doce ou alguma coisa do tipo, então ele continuava. Bom, tem mais detalhes nessa história, mas acho que já está muito longa. Mas ela terminou comigo finalmente conseguindo sair dessa situação depois do que pareceu uma eternidade ali. Eu lembro de voltar para os meus amigos que estavam super animados por mim e eu só queria chorar, mas não falei nada para eles. Eu voltei para casa aquele dia e entrei em prantos sem nem saber exatamente por quê. Não tinha entendido direito o que tinha acontecido. Até hoje eu tenho dificuldade de nomear se isso foi ou não um abuso, mas sei que a minha sensação foi horrível no dia e por muito tempo depois disso. Queria saber a opinião de vocês sobre essa minha situação. O que eu poderia ter feito para evitar? Ai, cara, então, eu acho que não tem muita coisa que você possa ter feito no sentido que, querido ouvinte, você verbalizou que você não queria. Assim, você até falou que você queria ter ido embora e tudo mais, só que, assim, não diz a respeito de você, né? Como a gente estava falando na outra história. Tem muito mais a ver com um garoto que já foi lá, não respeitou, não teve muito interesse, só chegou, queria pegar, achando que estava arrasando e na verdade não estava e não conseguia ouvir. E tem muito essa cultura, né, que o homem acha que ele tem... Primeiro que ele tem poder sobre a mulher e que ele pode objetificar e tratar da maneira que quer. Uhum. Como também, assim, Sim. Existe essa cultura que as mulheres também são muito ensinadas sobre... se você quer, você também não pode falar que você quer, senão você é uma mulher fácil. E uma coisa acaba nutrindo a outra. De forma alguma eu tô justificando o que o garoto fez. Porque, assim, eu só me imagino, assim, beijando uma pessoa que não tá afim de me beijar. Gente, assim, isso não dá vontade de você continuar beijando alguém ou continuar tentando investir em alguma coisa. E você vê que a pessoa tá tá achando totalmente desagradável e você continuar... Gente, eu acho isso muito estranho, assim. Não dá nem vontade, sabe? Mas eu acho que isso faz parte realmente disso que a gente falou, assim, de toda uma cultura. Porque, sinceramente, o cara tá cagando se você tá gostando ou não. Tá cagando, assim, se você tá curtindo o beijo ou se você quer tá ali. E é isso que eu queria te falar, querido ouvinte, que você perguntou também, né, o que você poderia ter feito pra evitar. E, cara, assim, você fez tudo o que você poderia ter feito. A questão dessa situação toda é realmente, a partir do momento em que você verbaliza a sua escolha, que no caso seria, eu escolho não estar aqui, escolho parar, e outra pessoa, e esse garoto, ele não respeita, essa questão do abuso. Quando você verbaliza que você quer uma coisa, que você não quer uma coisa, e a pessoa desrespeita, ela tá tirando o seu poder de escolha. Então ela tá tomando o poder pra ela. E aí chega uma hora que a gente fica impotente. Então, de novo, não tem algo que você poderia ter feito além do que você fez. E é muito fácil, assim, pra se martirizar. Você falou que tem raiva de você até hoje. É muito fácil pra se martirizar. Você pensar, eu poderia ter ido embora, eu poderia ter feito isso. Até e relacionada a outra história da nossa outra ouvinte que a gente leu. De ficar pensando o que a gente poderia ter feito não ajuda em absolutamente nada, assim. Porque, de novo, coloca uma culpa e uma responsabilidade na gente. A gente já tem muita culpa e responsabilidade nesse mundo. Então, não é sua responsabilidade, não é sua culpa. Volta de novo para uma questão de impotência, né, diante de todas essas situações, e a forma de resolver isso é realmente mudando a nossa cultura, que é essa cultura de estupro, essa cultura do abuso, essa cultura da retirada do poder de escolha e do direito da mulher, e é reeducar mesmo a nossa sociedade a ver a mulher como um ser humano, uma pessoa totalmente capaz de escolher. Olha, eu não quero mais estar aqui.
E algo que eu queria falar em relação aos seus amigos é que, assim, quando eu li essa história, eu pensei assim, ai, nossa, não são seus amigos. Mas, sinceramente, eu acho que também não é tão simples assim. Porque, como eu falei, eu e Ana estamos falando, né, é muito cultural. Então, eu também, assim, eu acho que seus amigos não foram muito legais esse dia. Eles poderiam ter sido mais empáticos, eles poderiam ter te ouvido mais. Mas existe muito isso, assim, principalmente... Eu não sei, na verdade, se isso foi recente, eu não sei se foi há muito tempo, mas, assim, tem uma fase da adolescência, acho que é mais adolescência, tipo, vida jovem, adulta já tem um pouco mais de maturidade em relação a isso, mas na adolescência tem muito isso dessa pressão social, né, Ana Teresa, de, ai, todo mundo fica com todo mundo, se você quer ficar com uma pessoa, se a mulher quer ficar com um menino, ela é fácil, se ela não quer, ela tá sendo arregona e não tá aproveitando e tá sendo, sei lá, muito certinha e tal. E ainda então, tem assim, aquele negócio a gente vai ser de julgada. pegar a gente em festa, né? Que eu lembro, assim, de pessoas com quem eu saía e, enfim, conhecidos também, que tinha até, tipo, você tem que pegar pelo menos 2 pessoas, tem que pegar pelo menos 3, tinha até ter esse negócio de número, assim, pra uma certa forma você ser... competição, né? Tipo, se reafirmar, tipo, eu sou desejável, eu peguei 3 pessoas que eu não queria beijar, mas assim, eu peguei 3 pessoas. Só que assim, o que eu acho importante falar é que tudo isso tem a ver com o poder de escolha da mulher. Todas essas histórias, e até o que a gente tá falando da festa. Porque assim, quem somos nós pra julgar uma mulher que quer ficar com, sei lá, mano, 2, 3, 4, 5 numa noite. Ela fica com quem ela quiser. Essa não é a questão. A questão é sempre essa, é a escolha. Cara, se uma mulher escolheu ficar com quantas pessoas ela quiser... Isso é a escolha dela e não cabe a nós criticar nem julgar. Enquanto ela estiver fazendo algo por ela que não interfira na vida de ninguém, na saúde de ninguém em volta dela, o problema é dela, a questão é dela, a escolha é dela. E por outro lado também, se uma mulher ou qualquer pessoa não quiser ficar com ninguém pela vida toda, ou pela festa, ou por onde for, também não é da conta de ninguém. Então, assim, tomem cuidado, dependendo de quem estiver ouvindo, assim, da fase que vocês estiverem. Se ainda tiver isso no grupo de amigos de vocês, de, ai, não, mas fulana não quer ficar com fulano, fulano não quer ficar com fulano, fulana não quer ficar com fulana. Tipo, vamos tirar essa coisa dessa pressão, sabe? Até porque, assim, só porque alguém tá interessado em você, ou você tá interessado na outra pessoa, que vocês têm a obrigação de ficar com a pessoa. Exatamente. E é isso, assim, é muito bizarro, porque parece que, assim, quando você se interessa por uma pessoa, tem tantas mini escolhas que estão dentro disso. Cara, você pode escolher flertar com a pessoa, você pode depois escolher fazer algum movimento, assim, de demonstrar o interesse e de puxar um papo. Você pode escolher, se essa pessoa consentir, você pode escolher chegar nela ou chegar nele e tentar ficar e tal. Assim, tem muitas escolhas que envolvem isso, né? E aí, se você escolheu ficar com essa pessoa e depois dar um beijo nessa pessoa, e depois você escolheu que você não quer, por exemplo, transar, ou que você não quer que ela passe a mão no seu corpo, assim, são várias escolhas que parece que a gente coloca tudo no mesmo saco, né? Assim, que beijou tem que fazer tudo. Escolheu uma vez, falou que sim em uma dessas escolhas, quer dizer que você vai falar que sim em todas. E, gente, não, assim. Então, falando para as mulheres que estão ouvindo, o poder de escolha de vocês. E eu sinto muito se vocês se depararem ou se depararam com alguma situação em que alguém tirou o poder de escolha de vocês. E se você tem um amigo, assim, que você acha que não é legal tratando as mulheres, se você acha que... Enfim, tem um amigo que normalmente não tem uma postura muito respeitosa, eu acho legal não fazer vista grossa, eu acho legal falar. Falar coisas do tipo, olha, não tá legal essa maneira que você tá tratando fulana, não é legal essa maneira que você falou com aquela mulher. Falar esse tipo de coisa, assim, porque eu sei que ainda existem muitos homens que, enfim, podem ser abusadores, porque quando você faz uma coisa dessa, você é um abusador. Mas existem também muitos homens que não estão nessa classificação de abusador, mas passam pano para quem eles conhecem que fazem. Assim, muitos grupos de amizades que você não quer ser o vacilão, ou o chatinho, ou cheio do mimimi, e você acaba deixando esse tipo de atitude abusiva passar
porque você não quer quebrar a onda do cara que tá fazendo isso. Outra coisa que eu acho muito importante, que a gente já até entrou um pouquinho, mas acho que vale dar mais uma atenção, é sobre isso dos amigos e da pressão social. De realmente, assim, na verdade é porque a gente tá falando de uma situação de, enfim, envolvimentos amorosos, românticos, sexuais, mas existe pressão social em vários âmbitos, né, Ana Teresa? Sim, e também porque, assim, é uma situação que eu acho que eu já me vi passando várias vezes, assim, de você estar numa festa e as pessoas ficarem estimulando você sair pegando um bando de gente e você não ter muito essa opção, sabe, de não pegar ninguém. E se você também não pega ninguém, você também fica como uma pessoa estranha, que ninguém quer, a garota que fica de escanteio, e aí você também quer se sentir incluído, e aí você começa a pegar um bando de gente também. Então, assim, é uma coisa que se perpetua muito nessa idade, né, pré-adolescente. Eu acho que eu ainda tenho um pouco na fase adulta, mas eu acho que a adolescência é sempre a pior fase pra isso. Com certeza. Mas, assim, quem estiver ouvindo a gente e passou por isso e foi desconfortável, a nossa dica é: você não é obrigado a nada. Assim, parece que você é obrigado nessa época, mas saiba que se você não tá afim, você não precisa. E se isso vai fazer com que você se sinta excluído, com que você se sinta deslocado, eu acho que vale muito repensar com quem você está se relacionando, porque isso não deveria ser um motivo para você se sentir assim. Com certeza, com certeza. E é isso, assim, é o que eu falei, por isso que eu achei importante da gente, de novo, trazer essas informações, porque acho que tem coisas, assim, acho que nem todo mundo, infelizmente, é educado em relação a todos esses temas de abuso, de assédio, e do quanto que, por exemplo, você fazer uma pressão pra uma pessoa ficar com uma ou com várias pessoas, ou basicamente fazer uma pressão pra uma pessoa fazer o que ela não tá a fim de fazer. Muitas vezes a gente não tem essa informação muito na palma da nossa mão, né? Então, assim, a intenção do podcast é realmente a gente falar sobre isso, a gente trazer à luz esse tema para que cada vez mais as pessoas fiquem conscientes sobre isso. Só que algo importante falar, que é o que a Ana Teresa falou, é que, assim, ninguém necessariamente, ou melhor, nem todo mundo tem essa informação na palma da mão, mas ao mesmo tempo existe algo chamado respeito. Então, se você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá quantas vezes pros seus amigos: eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, e ninguém ouviu, aí realmente não diz nem necessariamente mais sobre uma questão de abuso ou o que for, mas assim, de realmente respeito dentro de uma amizade. Sim, a pessoa saber valorizar sua opinião, a pessoa saber respeitar a sua posição. É muito complicado, assim, porque muitas vezes eles estão fazendo essa pressão em você porque eles mesmos também têm essa pressão interna, do tipo, eu preciso pegar muita gente, eu preciso sair com muita gente, e aí meio que fica elas por elas, sabe? Eu sofro essa pressão, também vou botar essa pressão no outro, sendo que, assim, são questões suas, que você acha que você precisa dessas coisas pra você ser uma pessoa legal, uma pessoa, enfim, interessante, sendo que a gente sabe que, assim, quantas pessoas você pegou, com quantas pessoas você transou, não diz a respeito se você é uma pessoa boa ou não, uma pessoa legal ou não. Exatamente. Falou e disse, Ana Teresa. Bom, é isso, assim, gente. É isso que a gente tem pra comentar, assim. Claro que a vontade seria passar o dia inteiro falando sobre isso, porque é um tema tão amplo, tem tantas coisas para entrar. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ficar, assim, mais nas histórias mesmo das ouvintes. E, ao mesmo tempo, é muito curioso, porque as duas perguntaram, né, o que elas poderiam ter feito. E a resposta é essa, assim. Na verdade, é que vocês não se culpem. E parece simples, parece muito direto, mas é porque é isso, assim. Não foi responsabilidade de vocês. Então, eu acho que, na verdade, a minha vontade de fazer esse episódio não era nem dar conselhos ou te falar ou analisar num sentido psicológico, mas era só passar a mensagem para essas ouvintes que estão ouvindo, tanto as que mandaram a história quanto as que não mandaram, mas estão ouvindo e já passaram por algo parecido, que vocês saibam que a culpa não é de vocês não têm responsabilidade por isso, e se é algo que tá muito pesado, busquem ajuda e saibam que vocês não estão sozinhas. Acho que a Ana Luísa falou tudo. É sempre importante lembrar que existem muitos grupos de apoio. Sim. Então, vocês podem procurar por outras pessoas que também passaram pela mesma situação. Se vocês não se sentem acolhidas, em conversar com pessoas do seu meio, que vocês acham que essas pessoas vão te julgar.
E sempre procurar ajuda profissional se vocês acharem que tá insuportável sustentar a situação ou seguir em frente depois de uma situação dessas. E é isso, pessoal. A gente ainda vai ter mais episódios sobre esse tema. Sim. A gente vai ter um episódio sobre violência doméstica aí que tá pra sair. Então, para vocês ficarem ligados, sigam a gente lá no Instagram, no @podcast Psicologia Sincera, que a gente posta tudo por lá. Se vocês quiserem conversar com a gente, tirar dúvidas, sugerir temas, a gente tá super aberta. E conta lá pra gente também o que vocês acharam desse episódio. Sempre tem no nosso feed a capinha do episódio, então comenta lá, conta pra gente como é que foi ouvir tudo isso daqui. E nesse meio tempo, enquanto não sai um episódio novo, podem me acompanhar e acompanhar a Ana Luísa nas nossas redes sociais. O meu @ é psi.anacavalcante. E qual é o seu @ Ana Luísa? Meu @ é psi.analuisa com Z, Braz com Z. E aí a gente se encontra nesse meio tempo e nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo, gente. Um beijo.